Boa noite, bem-vindo ao programa Espiritismo para Todos. Esta oportunidade de toda terça-feira, 18h45, aqui pela TVM, trazendo convidados que trazem o resultado de suas experiências, de seus estudos, de seus conhecimentos. A doutrina espírita é um repositório de conhecimentos. Ela analisa com lógica, com bom senso, os acontecimentos da vida e explica as razões, inclusive do sofrimento, da notícia sobre a nossa origem, sobre a nossa natureza, sobre a nossa destinação depois da morte. E a cada semana temos trazido aqui convidados. Os programas são transmitidos simultaneamente pelo canal de YouTube da TVM, pela página do Facebook e também entram no meu canal. No próximo mês de abril, nós vamos nos lembrar do aniversário de Chico Xavier. Chico Xavier, o grande médium que atuou principalmente em Uberaba, nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Em 1959, transferiu-se para Uberaba e deixou um legado muito rico de experiências. Hoje, atualmente, em março de 2023, são mais de 500 livros publicados. Embora ele tenha, a data do seu falecimento tenha ocorrido em 2002. Mas muitos originais foram encontrados, muitas páginas esparsas, reunidas em novos livros que foram lançados, constituindo-se num tesouro de conhecimento, em pérolas preciosas de orientação moral, por diversas editoras que ensejaram palestras, debates, estudos contínuos. A doutrina espírita é um repositório de muito conhecimento. E hoje nós convidamos aqui para falar rapidamente, é uma abordagem muito compacta, mas repleta de sentimento, do nosso Eustáquio dos Santos, exatamente da cidade de Pedro Leopoldo. Eugênio Eustáquio nasceu em Pedro Leopoldo e nasceu um ano antes de Chico mudar-se de Uberaba. E o seu pai conheceu Chico. Então, há um laço de familiaridade. Quando Chico visitava Pedro Leopoldo de volta, ele tinha a oportunidade de ver o Chico. E conta dessa experiência. E é interessante porque o grande tesouro de Chico não foi a literatura psicografada. Muito mais que um médium psicógrafo, o que se destaca em sua personalidade são as suas virtudes. Entre elas, a humildade. Um homem que se apagou para ser um instrumento fiel das mensagens trazidas pelos Espíritos, nos variados campos do conhecimento, inclusive na questão do conforto aos parentes de entes queridos que partiram mais cedo, trazendo as famosas cartas consoladoras, além dos romances de extensão psicografados, os livros de mensagens de orientação. Este é o Chico Xavier, um fenômeno da mediunidade. Mas destacamos, muito mais que a mediunidade, o seu caráter, a sua idoneidade moral, o seu desprendimento, a sua humildade, atendendo milhares e milhares de pessoas. Então nós vamos ouvir aqui o Eugênio, que é da cidade natal de Chico Xavier, falando sobre o Chico. São apenas 6 minutos e alguns segundos, mas você vai ver essa transparência de informações trazidas por um conterrâneo. Ouça só, Eugênio, bem-vindo. Olá, pessoal. É com alegria que estamos aí junto a vocês nesse dia, trazendo a lembrança do nosso querido Chico Xavier, nascido aqui na cidade de Pedro Leopoldo, onde eu me encontro, na residência onde ele viveu de 58 a 59, e fazendo essas reflexões sobre a vida de Chico Xavier, né? Esse cidadão, esse cristão, esse médium com Jesus, que um legado tão intenso deixou para todos nós, né? Com experiências fantásticas, com exemplos, né? que o dignificam intensamente. Nós temos uma carta de um amigo do Chico, do Geraldo Benício Rocha, o major, foi dirigente do Grupo Meimei por muito tempo. Ele escreve o seguinte para o cunhado de Chico: nós sabemos que por onde passa o nosso Chico, aí se fixa a tribuna do Espiritismo do Brasil e do mundo. Os exemplos de humildade são mais difíceis de serem imitados,
mas os da fantasia são fáceis por agradarem aos olhos. Então, eu acho bem interessante essa fala do Major, nos alertando, né, que dentro desse legado tão fantástico que o Chico nos deixa, né, um patrimônio intelectual vastíssimo através da sua mediunidade, mas os exemplos dele são bem mais difíceis de serem seguidos. Às vezes até é fácil da gente contar, né? Mas é de perceber. Nós temos uma fala de Emmanuel, que quando o Chico foi estudado pelo repórter Clementino de Alencar, no ano de 1935, o Chico, aos 25 anos de idade, recém-lançado o livro Parnaso de Além Túmulo, que esse repórter do jornal o Globo veio fazer um estudo sobre a mediunidade e o trabalho do Chico com uma visão jornalística, e foi autorizado pelo benfeitor Emmanuel. E numa mensagem escrita em italiano, o Emmanuel escreve o seguinte: o trabalho de Francisco Cândido Xavier foi determinado. Quero somente demonstrar que a imortalidade é a verdade. Não precisamos de cores ou adjetivos para ilustrá-la. Os exemplos geralmente são melhores do que as palavras. Isso foi escrito por Emmanuel. Então, através do exemplo de Chico Xavier, nós vamos ver a efetividade do seu trabalho, da sua tarefa mediúnica junto a todos nós. Eu costumo dizer, né, que o Chico escreveu mais um capítulo em vida do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Ele veio acrescentar, através desse trabalho magnânimo, a sequência ou a expectativa que os benfeitores espirituais têm de todos nós para que possamos seguir os seus exemplos, né? Então, o Chico, ele escreve em 1931, um livro lançado em 1932, né? Ele fala de si mesmo, que ele adquiriu através daquele contato com a espiritualidade, no caso da sua irmã, a fé inabalável que deveria acompanhá-lo até o fim dos seus dias. E foi o que o Chico fez através do seu exemplo e do seu trabalho ao longo dessa experiência na Terra. Tanto é que o Chico, apesar de ser avesso aos títulos, né? O Chico, ele recebe várias homenagens em que ele dedica ao movimento espírita, à espiritualidade, aos espíritas, né? Como mais de 100 títulos de cidadão honorário. Foi eleito em 2000 como o mineiro do século XX. Em 2006, ele foi considerado o maior brasileiro da história, feito pela revista Época. E em 3 de outubro de 2012, no dia do aniversário do Allan Kardec, nosso mestre de Lyon, Chico foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos e está figurando, dentre todas as personalidades do mundo inteiro, de cada país, representando o nosso Brasil, levando o nome, né, o seu nome e o seu exemplo e a sua obra para a humanidade. E não podia deixar de ser, em 2019, foi inscrito no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão da Pátria da Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília, né, como reconhecimento do cidadão que o Chico foi, dentre outros títulos, como a Medalha da Paz, né, a Comenda da Paz pelo Estado, enfim. O Chico, ele culmina com esses 2 títulos, que seria o maior brasileiro de todos os tempos, e Heróis e Heroínas da Pátria, em 2021, que ele é inscrito. E o Chico, na sua simplicidade, né, ele dá a maior mensagem. Quando a gente fala do Chico, a gente reúne tanta coisa. Um repórter um dia nos disse o seguinte, depois de várias entrevistas aqui em Pedro Leopoldo, ele falou: o Chico é um oceano,
e eu só vou conseguir levar um pequeno aquário. Olha que maravilha, né? E o Chico, falando disso tudo, o que ele fala? A caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Então, nosso agradecimento ao Chico, agradecimento aos amigos que nos convidaram e desejamos a vocês tudo de bom. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem em paz. Foi muito bom te ouvir. Ouvir assim, com tanta propriedade, com a sinceridade do seu coração e o amor, a gratidão que você direciona ao Chico Xavier. Chico Xavier que extrapola os muros do movimento espírita. Chico Xavier é uma personalidade muito conhecida, muito respeitada, exatamente pelo que dissemos antes do Eugênio falar, pela sua idoneidade moral. Personalidade que é conhecida mundialmente. Seus livros foram traduzidos para vários idiomas. São centenas de livros, como dissemos. Entre eles, os clássicos romances históricos do início do cristianismo. Um autêntico discípulo do Cristo. Um homem que renunciou à sua própria vida, dedicando-se ao conforto, ao consolo das criaturas e, claro, também à instrução, através da sua personalidade exemplar e fazendo-se instrumento das psicografias, que é um fenômeno mediúnico. Você poderá entender o que é Chico Xavier lendo o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, ou procurando a sua própria biografia, conferindo a extensão dos livros publicados, as obras de assistência social espalhadas pelo Brasil e inspiradas pelo seu exemplo. Ele que socorria necessitados de toda a ordem. Então, muito justa essa homenagem trazida pelo nosso Eugênio, lá de Pedro Leopoldo, referindo-se ao cidadão brasileiro, o brasileiro do século, numa eleição que nós tivemos, e que se notabilizou pela grandeza moral, pelo desprendimento, pela renúncia de quaisquer privilégios, um homem que não se exaltava a si mesmo, mas um homem que dedicou a sua vida ao bem do próximo. Então, neste programa que antecede, estamos no mês de março, antecedendo o 2 de abril, quando ele nasceu, a homenagem do programa Espiritismo para Todos. Também a minha homenagem pessoal, eu estive em Uberaba, conheci Chico pessoalmente, numa época em que ele estava bastante adoentado, mas como se trata de um cidadão ímpar, um brasileiro incomparável, a homenagem do programa Espiritismo para Todos. Porque foi o homem que viveu em si mesmo a mensagem do Evangelho de fidelidade a Jesus Cristo. Um grande abraço a você, telespectador, muito obrigado e até a próxima semana. O nosso abraço também ao Eugênio, a nossa gratidão pela participação aqui. Um grande abraço, boa noite e até a próxima semana.